Eleu akaja, walato milioni osile borakaja. Eleu akaja, walato milioni osile borakaja. A nossa religião de matriz africana, o nosso culto aos orixás, ele é oralidade. E o que é o rap? É a continuação dessa oralidade. Gira Negra Gaúcha 2024, a versão 2023, o pessoal já está acostumado, era na versão podcast, mas agora, 2024, a política pública pujante e estruturante, advinda da luta do movimento social, do Cultura Viva e dos artistas e também dos parlamentares progressistas, 2024, a lei Paulo Gustavo, aqui na cidade de Porto Alegre, outros formatos audiovisual e a Gira Negra Gaúcha segue então 2024 e hoje nós temos aqui Eduardo Tamboreiro, figura histórica do hip hop no Brasil. Sim, dá pra gente dizer com toda certeza, não apenas do Rio Grande do Sul, mas do Brasil. Uma alegria imensa ter essa referência aqui e quando a gente tem uma referência, a gente também tem que fazer a reverência. Fazemos a reverência aqui ao Eduardo Tamboreiro também por toda a sua trajetória junto ao Batuque de Nação no estado do Rio Grande do Sul, essa importante manifestação, essa importante marca de ancestralidade da gente negra escravizada nesse estado. Uma alegria imensa, eu sou o Richard Serraria, aqui comigo André de Jesus. Ou Gira, deixa a Gira girar, e a gente já vai começar de cara aqui falando de um elemento bastante importante aqui na perspectiva da discussão que fazemos, André de Jesus e Richard Serraria, que é a pedagogia da africanidade. Em que medida a gente pode colocar, né, o hip hop como esse elemento também, esse elemento que ensina, esse elemento que avança também junto às comunidades periféricas, às comunidades negras, no sentido de aprendizagens para muito além do âmbito escolar, né? A aprendizagem histórica, a aprendizagem espiritual, a aprendizagem social e, consequentemente, a aprendizagem política também. Saravá Eabá, Alupo. Pedir licença aqui para vocês, o Richard Serraria, o meu irmão André de Jesus. Dizer que é uma satisfação a gente estar aqui hoje. Quando a gente fala em pedagogia, né, a gente sempre fala em pedagogia do oprimido, né, pedagogia periférica, e nós acreditamos muito, porque o hip hop, todas as pessoas, seus simpatizantes, integrantes da cultura hip hop, foram salvos por essa pedagogia afrocentrada. Porque o hip hop não tem como escapar dessa questão africana, né, desse centralismo africano. Porque tudo, né, começa numa diáspora, né, a partir da Jamaica, mas eu tenho pesquisas, inclusive, que em 1959, em Angola, os negros africanos já dançavam break. Então, já tem uma ancestralidade, uma espiritualidade nesse processo. E eu vou muito mais além. Antes da escravização, o nosso povo preto era muito feliz, inclusive a gente mesmo fala isso, né? O povo que mais sorri no mundo, com todas as suas diversidades, com as suas dificuldades, é o povo preto, né? Então, a gente já vinha dessa questão da dança, da música, da ancestralidade, do tambor, do djambê, né? O tambor extraído da árvore. Nós já vinha disso. Então, o hip hop é uma consequência, né? Vamos dizer assim, continua essa trajetória ancestral africana. Desde os nossos antepassados, dos nossos orixás, né? O hip hop, a nossa religião de matriz africana, o nosso culto aos orixás, ele é oralidade. E o que é o rap? Atenção! É a continuação dessa oralidade. Ela é oral também. Quem faz rap no Brasil, e até os mais intelectuais, famosos do rap, não entraram numa universidade para aprender a fazer rap. O rap veio da oralidade, daqueles mais velhos, né, dos nossos griots, dos nossos ancestrais, das literaturas de Oliveira Silveira, das literaturas de Francis Fanon, né, das literaturas de Sobô Mofo. Nós viemos dessas literaturas, desses lugares, né? Então,
essa ancestralidade, espiritualidade que tem no hip hop, ela é muito ancestral, né? E essa pedagogia que a gente faz dentro das escolas, ontem mesmo a gente estava com uma equipe gigante dentro de uma escola na periferia de Novo Hamburgo, no Santo Afonso, fazendo oficinas de hip hop. E como é que inicia nossas oficinas? Exatamente o que a gente está falando. A gente vai lá atrás para entender o espaço que nós estamos, o território que a gente ocupa, que é um território periférico, quilombola, um território dos povos originários, é esses lugares que sobrou para a gente habitar, né, nesse processo do capitalismo. A gente mostra tudo isso e esse processo vem construindo o quê? A cultura hip hop. E é importante, Eduardo Tamboreiro, né, Preconceito Zero, que é uma das bandas, dos coletivos da região metropolitana de Porto Alegre mais importante do hip hop afrocentrado e o hip hop politizado, né, que também é uma conquista na história do hip hop. Eu queria até que tu comentasse um pouco, pegando esse fenômeno da pedagogia da africanidades com o hip hop e também a história dos agentes da cultura hip hop brasileira, que vai fazer 50 anos, está fazendo 50 anos, na perspectiva desse aprendizado histórico na condição da organização da politização, porque hoje a referência do hip hop ela é inegável no Brasil, enquanto agente político. Como é outras instâncias de oposição a nós, como os conservadores da cultura, os conservadores das religiões, o hip hop é uma resistência dos progressismos, a resistência da periferia negra. Fala um pouco para nós como é que foi esse processo de aprender esses meandros da política, aprender esses meandros da organização de base, aprender esse meandro da organização nacional, da unidade nacional do hip hop, que sempre foi uma demanda dos artistas e dos militantes como tu, por exemplo, mas nunca foi fácil. E hoje é uma realidade, né? A história do hip hop é uma história, na sua essência, de uma unidade de ação contra a violência, contra a marginalização, contra a exclusão, contra a miséria, não é? Contra a falta de espaço e oportunidade no mercado da música, que hoje também o hip hop é hegemônico em termos de continente, né? Entre aspas, americano. Então me fala como é que foi esse processo, tu que é um dos criadores, hoje no Rio Grande do Sul, um dos criadores do movimento cultural, filosófico do hip hop. O hip hop é a maior ferramenta cultural que transformou a vida de milhares de jovens pelo mundo afora, né, tirando eles dessa condição de violência, de marginalização, porque eu sempre digo, nós somos marginais ainda, porque nós vivemos à margem da sociedade, ao redor do centro, nas grandes periferias do Brasil e do mundo, mas não quer dizer que marginal é a pessoa que só comete violência, só comete, né, violação de direitos. Marginais são as pessoas longe do centro das cidades, né? E o hip hop, ele é esse movimento marginal, que ele, na sua essência, ele traz essa questão da paz, essa questão da não violência, essa questão da reivindicação social. Quando a gente fala em reivindicação social, a gente entra numa gama de coisas: habitação, saúde, educação, segurança pública, desenvolvimento. Isso nada tem nas comunidades. Lá em 96, quando a gente começou a cantar, nós tínhamos uma música que dizia assim, ó: a cultura no nosso bairro fez a curva e voltou para o centro. Temos apenas um campinho para jogar uma bola, nosso único divertimento. Isso nós falávamos em 96. Nós não tinha cultura na nossa comunidade. Nós fomos saber qual é que era o único órgão do Estado que entrava na nossa comunidade. Era a polícia. Porque lá onde a gente mora, o Richard conhece muito bem lá, né? Conviveu muito no bairro Santo Afonso, na condição, na época, de professor, né, da Universidade Fevale. O que nós tínhamos de referência nos anos 90? Era a polícia, o único órgão público que entrava na nossa comunidade. Como é que entrava? Numa forma de repressão, né? Porque uma coisa é eles ir na Goethe, na Maurício Cardoso, lá em Novo Hamburgo, que 1 metro quadrado custa 1 milhão, e ir na Santo Afonso. Na Goethe, na Maurício Cardoso, eles vão entrar sereninho, cumprimentar os moradores, respeitar os moradores. Na periferia, eles entram com um formato de guerra, né? Se tem uma criança no meio da rua, passa por cima. Se tiver um cachorro, se tiver a senhora atravessando a rua, não interessa, mano, é guerra. A gente é visto como um inimigo do Estado brasileiro. Então, essa coisa da gente fazer que o movimento hip hop se transforme num movimento mais politizado, ainda tem muitos desafios. As portas estão abertas. Eu acho que o hip hop também tem contribuído, né, para questões políticas de importância
ímpar no Brasil, uma importância imensa. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho também para a gente, até para que o grande público possa ter acesso a esse histórico, por exemplo, do que significou o movimento hip hop pautando a questão da política de cotas. A gente precisa entender que a política de cota ela é uma política que pode, sim ou não, trazer menos violência para um país. É isso que é o grande pano de fundo. Nós queremos a juventude viva ou queremos a juventude mais violenta, sem acesso à educação, sem acesso à universidade, sem acesso aos cursos? Tem muitos cursos que são oferecidos para nós nas comunidades. Mas por que a gente não pode ter um engenheiro na quebrada? Por que a gente não pode ter médicos na quebrada? A gente não fala tanto que falta médico nas comunidades. Quantos jovens pretos, mulheres pretas das comunidades periféricas e periféricas, trabalhadores e trabalhadoras, poderiam ser médicos e atender sua própria comunidade, porque ia ter sensibilidade que saiu dali. Mas a gente acha que a cota é um privilégio para os pretos, é um privilégio para as pessoas pobres. O hip hop tem feito um debate desde o início das cotas, seja a cota na educação, seja a cota no mundo do trabalho, que tem feito esse debate hoje. Enfim, a gente tem feito esse debate há muito tempo. Esse debate é um debate fundamental, né, não só das cotas, mas o pano de fundo disso. Atenção! Um debate fundamental para a gente conseguir fazer que essa juventude, que é uma grande massa, tenha acesso. Essa é a questão. Como é que a gente dá oportunidade sem acesso? Como é que a gente abre caminhos sem acesso? Então as cotas vêm nesse sentido. O movimento hip hop, ele por ser um movimento de periferia, ele tem essa compreensão que é necessário a gente ter acesso. Desde lá da criação em 2003 da Lei 10.639, depois passou a ser 11.645, nós acompanhamos esse processo. Muitos de nós, através do FONAJUNE, que era o Fórum Nacional de Juventude Negra, que a gente construiu no Brasil, que foi um fórum que o presidente Lula nos recebeu, que pensou junto com a gente, o que vocês querem? Para ter uma ideia, até hoje eu tenho na minha cabeça que foi isso. O ProUni surgiu desse movimento, o FONAJUNE, desses jovens negros da época, lá em 2003, 2002, foi implementado acho que em 2006, 2004, o ProUni. Por quê? A primeira ação que nós tivemos foi na educação, nós queríamos o acesso. Como é que a gente queria o acesso? A gente não sabia, a gente queria o acesso. E nas conversas que a gente teve com o governo federal na época, a gente diz, olha, a gente quer acesso à educação. Como eu não sei, mas a gente não tem como acessar uma universidade, muitas vezes, na grande maioria do país, privadas. Não tem como a gente estar numa pública, porque a pública também tem uma grande contradição, que é uma crítica, inclusive, construtiva que eu faço, que é o seguinte: como que um jovem de comunidade vai fazer um curso, né, universitário de dia, né, sendo que trabalha, tem que correr, ajudar a família, vem de lugares pobres. Então, como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente consegue dar fluidez para o jovem estar na universidade? Bom, as cotas é importante, o ProUni é importante, mas também a sustentabilidade desse jovem ali na universidade também é importante. Eu queria que tu pudesse fazer uma avaliação desse primeiro ano do governo Lula, na perspectiva da política pública para a juventude negra, na perspectiva da política pública para o hip hop, 50 anos, eu queria que tu falasse um pouco mais agora, da mobilização nacional, das articulações, da tua participação, que é central na formação desses novos jovens líderes do hip hop, que são as pontas hoje desta política efetiva que o presidente Lula está fazendo e que reverbera para toda a cidade. Acho que a gente tem as experiências exitosas da esquerda brasileira, né? Porto Alegre, tivemos muitas experiências, desde os fóruns sociais mundiais, os fóruns foram muito importantes e responsáveis pela politização do hip hop. Eu até digo que nós tivemos um certo privilégio dos fóruns serem em Porto Alegre, porque politizou o hip hop do Rio Grande do Sul de alguma forma, né? A gente foi
praticamente propositor das grandes propostas do hip hop no Brasil saíram daqui do Rio Grande do Sul. Né? A lei estadual das semanas de hip hop, nós criamos a cidade hip hop dentro dos fóruns sociais mundiais, nós tivemos o privilégio também de ter um orçamento participativo, então que também nos reeducou politicamente de como é que a gente reivindica, como é que a gente coloca lá no orçamento do estado, do município, a nossa política, né? Isso foi muito importante. Mário Pezão, Maluviana e a URT da Restinga, eu não podia deixar de fazer essa referência, porque eu acho que a gente entrou aqui na história do hip hop porto-alegrense, ou gaúcho. Eu acho que a Maluviana e o Mário Pezão são ícones nessa perspectiva de militantes negros, do movimento negro periférico porto-alegrense. A URT é uma das primeiras organizações da Restinga a pensar, organizar-se, jovens a organizar-se, né? Não só artista, ou então... Acho que era legal fazer esse registro com o tamboreiro que acompanhou também a Malu, muito acompanhou a Malu e muito acompanhou o Mário Pezão. A gente está construindo política, né? Política pública, fazendo que o nosso povo pense, né? Onde seus pés pisam. Essa é a ideia. Referente à transversalidade, a questão do mundo do trabalho, eu acho que a gente tem que qualificar, né, os trabalhadores e trabalhadoras da cultura hip hop. Na saúde, a gente está propondo um debate sobre saúde mental, porque é uma coisa muito forte dentro das comunidades periféricas, e o hip hop pode contribuir com isso. Nós temos exemplos. O B-Boy Billy. B-Boy Billy hoje é campeão brasileiro de break. Ele tem TDAH e é autista. E ele é um cara que viaja o Brasil inteiro, saiu de lá de Novo Hamburgo, viaja o Brasil inteiro, faz parte da Federação do Break do Rio Grande do Sul, junto com a CEA, com o Djan da Hackers Crew. É uma política acertada, o hip hop consegue fazer essa transformação. Na educação, a gente acha e tem certeza que o hip hop pode ser uma disciplina escolar. Nós estamos pegando exemplos. Em Angola, as universidades de Angola têm disciplinas dentro de algumas cadeiras. Eu quero fazer direito. Bom, tu pode fazer direito e escolher uma disciplina do hip hop. Eu quero fazer direito e DJ. O cara vai fazer lá as oficinas de DJ, vai se formar naquilo ali. Nós estamos pensando a mesma coisa. Como é que a gente faz uma escola de hip hop pedagógica, popular e periférica? Esse é um projeto, inclusive, muito pessoal que eu tenho levado em vários lugares. Fiz já uma discussão na URGS, já fiz uma discussão nos institutos federais, onde eu tive a oportunidade de estar fazendo essa discussão. Da gente ter uma escola de hip hop que forme, que pense a diáspora africana, que pense em uma política afirmativa, popular, para essas comunidades, né? Através dos elementos, que os elementos dialogam com tudo. O DJ dá para dialogar com a matemática, dá para dialogar com a física, né? O break dialoga com a educação física, o rap dialoga com a história, com a literatura, com a literatura, área de português, dialoga com todas as matérias tradicionais, né? E a gente tem dito, hoje, os jovens e adolescentes que estão nas escolas, eles têm uma visão do seguinte: a aula é chata, a aula é cansativa, não é atrativa, né? Porque a escola pública, e com essas gestões de direita, principalmente aqui no nosso estado, seja em Porto Alegre, no estado, são o professor sem estímulo, né? A escola pública sucateada, sem nenhum tipo de diversidade, né? de debate mais cultural, muitas vezes dentro da escola, acaba sendo chato de estar na aula. 5 horas ali dentro e tal. Então a gente está fazendo esse debate. No Brasil, a gente tem feito isso mesmo. A gente já fez projetos com a ONU, nós fizemos aqui um projeto Eles por Elas, né, através do trem ONU, né, a ONU Mulher, nós temos feito esse debate a partir de toda essa construção que a gente está fazendo a nível nacional. Ministério do Trabalho, o debate do trabalho, Ministério da Saúde, questão da saúde mental, Ministério da Cultura, N políticas. No PPA participativo, a gente colocou o hip hop lá como, na cultura, a terceira mais votado, né? E assim a gente tem feito. Desafios, né? A gente tem se desafiado o tempo todo, muitas vezes indo e voltando para Brasília várias vezes, mas as portas abertas lá. E isso que sirva para outros movimentos sociais e culturais também. Gira Negra Gaúcha, versão 2024, podcast 2023, videocast 2024.
A gente está dentro da Lei Paulo Gustavo, outros formatos audiovisuais, a linha 5. E hoje aqui recebendo Eduardo Tamboreiro, uma honra para nós, né? Estamos aqui nos estúdios da 87.9 FM, Ipanema Comunitária, Cultura, Cidadania e Imaginação. E imaginação já tem a palavra ação ali dentro, né? Imaginar, mas ao mesmo tempo ter ação. E aqui temos um artivista social, um articulador político, um cidadão na plena acepção do termo, com efetivamente bastante ação. Para a gente encerrar, então, vamos fazer, a gente falou aqui, né, das figuras importantes, né, do hip hop no Rio Grande do Sul, lembrar lá os ancestrais, né, Jara Musisson, G-Powers, ainda os grupos Lordes, depois Revolução RS, da Guedes, Amp, Manos do Rap, as Anastácias, Ritmo Sol, Unidade Rap Restinga, Piá, inicialmente no Lordes, mas depois também na carreira solo, e o Preconceito Zero com a presença do tamboreiro. E aí, pra gente fazer um som aí, Preconceito Zero, então dá do jeito que tu quiser, não preciso de ensaio para fazer o meu freestyle, simbora nós. Tum, tsk, tsk, tum, tum, pá, tum, tsk, tsk, pum, tsk, tsk, pum, tum, pá, tum, tsk, tsk, pum. Eu canto e encanto em cada canto a música que trouxe o amor, a canção que fala da dor, fez o ex-viciado cantar louvor. Na terreira, o toque é de tambor, salve a música que emocionou você. Fez gerações e gerações seguirem a canção, que em tempos de guerra soou como alerta, fez pedir proteção, fez sentir devoção. A música atravessou fronteiras, quebrou paradigmas, de James Brown a Bezerra da Silva. Fez o mundo cantar, o povo chorar, revoluções conquistar, comportamentos mudar, do rock and roll ao samba e soul. Eu sou a música que tá dentro de mim, de você. Preconceito zero pra você. Tamo junto. Preconceito zero pra você. É diáspora africana, é música preta. Menino bandeiro Sua da Bahia, esquina, do sul ao a cara é a nordeste. coragem que ensina, fazendo hora extra na terra, Leste a oeste. correria do dia é uma guerra. É o povo brasileiro reunido É nóis. na diversidade. Gira Negra Gaúcha, ou gira, deixa, gira, girar. Vamos que vamos. Sigam a gente no canal Gira Negra Gaúcha do YouTube. Também a coluna do Brasil de Fato RS. E a gente volta em breve.